A chuva começou a cair fina, quase sussurrando nas telhas coloniais, quando ela foi levada para o fundo da casa. Não havia gritos. Só passos. Passos firmes, determinados e o som seco da chave girando na porta de madeira antiga. AOS, de Ceci. Anos. Clara foi trancada na ala leste da mansão dos Ferraz como se fosse uma mobília fora de época, menos castigada por um erro que ninguém ousava dizer em voz alta. A casa não era apenas antiga, ela parecia ter memória. E agora Clara fazia parte dessa lembrança que não queria ser contada. A ala leste era um corredor longo, frio, com janelas altas cobertas por cortinas de linho grosso. 3 quartos, uma sala com móveis cobertos por lençóis e um banheiro com espelho embaçado pelo tempo. Ali, o tempo não passava como no restante da casa. Era suspenso, rarefeito, como o ar de manhã sem promessas. A punição de Clara era o silêncio. Ninguém lhe falou por quanto tempo. Ninguém a visitava. Apenas a governanta deixava uma bandeja com comida na soleira da porta. Sempre às 7 da manhã e às 5 da tarde. Sem dizer uma palavra. Clara não chorava, não pedia, não escrevia cartas. Nos primeiros dias apenas observava o pó dançando nos feixes de luz que atravessavam as janelas. Aos poucos começou a caminhar pela ala, tocando as paredes, sentindo o relevo do reboco antigo, ouvindo os estalos da madeira velha sob seus pés descalços. Descobriu, atrás de um armário, uma passagem pequena, esquecida, que levava a um sótão de pedirato baixo, cheio de objetos abandonados, molduras quebradas, uma vitrola sem agulha, livros úmidos e caixas de cartas amareladas. Foi ali, entre cartas e retratos de desconhecidos, que Clara começou a montar um novo mundo. Lia nomes, datas, histórias de amor esquecidas. Pegava vestidos antigos dos baús, passava as mãos pelos tecidos, imaginava danças em salões que já não existiam. Mas tudo era inventado. Até que encontrou uma carta não tão antiga, menos de 1959, menos endereçada a alguém chamado Miguel. A caligrafia era firme e masculina. Palavras de despedida, de culpa, de amor interrompido. Clara guardou a carta sob seu travesseiro. Começou a escrever respostas, como se fosse ela a destinatária original. Escrevia à mão, com tinta azul, em folhas de caderno escolar. Inventava um passado que não era seu, mas que de algum modo parecia querer habitá-la. Passaram-se semanas. Depois, talvez meses, o calendário já não importava. A cada manhã, ao ouvir a bandeja sendo colocada no chão, Clara se escondia atrás da porta e escutava os passos se afastando. Um dia, escutou algo diferente. Um som de papel sendo empurrado de volta. Abriu a porta com o coração acelerado. Debaixo da bandeja, um envelope, sem remetente. Apenas seu nome escrito com a mesma caligrafia firme da carta antiga. Clara. Dentro um bilhete curto, você tem uma alma antiga. Gosto das palavras que você escreve. Ela ficou parada por minutos, encarando o papel como se fosse um segredo que respirava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Nas noites seguintes, deixou novas cartas sob a bandeja. E, em resposta, novos bilhetes surgiam. Alguns eram apenas frases, a música do corredor ecoa seus passos como poesia, ou você dança com os olhos, mesmo quando está sentada. Outros eram mais longos, cheios de imagens e memórias que pareciam familiares demais para ser invenção. Ela começou a esperar pela hora da bandeja, como se esperasse o nascer do sol. Era ali, naquele vão entre a realidade e o papel, que algo nascia. Um vínculo sem rosto, um amor que não sabia o nome do outro. Um castigo que se tornava abrigo. Clara passou a decorar os espaços. Tirou os lençóis dos móveis, arejou os quartos, reorganizou os objetos antigos como se estivesse preparando a casa para alguém. Para ele, quem quer que fosse. Ian Tua. Certo dia, entre as palavras trocadas veio um pedido. Se quiser me ver, deixe a cortina do quarto do meio aberta esta noite. Eu estarei do lado de fora. A noite caiu com um silêncio espesso. Clara acendeu a lamparina, abriu a cortina e sentou-se à janela. Esperou, até que uma sombra surgiu no jardim. Um rapaz de terno escuro, cabelos bagunçados, olhos que refletiam o mesmo espanto que os dela. Ele a viu. Ela soube. Ali estava Miguel, ou quem quer que fosse, com o passado nos olhos e o futuro suspenso na respiração. Mas antes que qualquer palavra pudesse nascer, um som de passos apressados se aproximou. Pela casa, portas se fecharam com violência. A lamparina tremeu. Clara soube. Aquele amor, tão silencioso, havia despertado algo que não devia. Nos dias seguintes, nenhuma carta apareceu. A bandeja voltava com a mesma pontualidade, mas vazia de palavras. O silêncio voltou a pesar.
mais denso do que antes. Clara escrevia mesmo assim, insistente. Descrevia seus sonhos, suas lembranças inventadas, suas dúvidas. Guardava os papéis num baú, até que, numa tarde chuvosa, encontrou um lenço entre as páginas de um livro no sótão. Era dele, com as iniciais bordadas e meia ali entre trapos. E madeira, ela chorou pela primeira vez. E então soube, a história ainda não tinha acabado. O castigo ainda era casa, mas agora também era espera. Desde aquela dança silenciosa, Clara passou a viver entre dois mundos. Havia o tempo das coisas visíveis, o das refeições, do vento nas janelas, do mofo nos cantos do sótão, e o tempo das presenças invisíveis, que surgiam em gestos, em objetos movidos, em palavras sem dono. A ala leste era sua casa e também seu palco, onde encenava uma história que só ela e Miguel pareciam conhecer ou imaginar. Mas em certas manhãs, quando a luz atravessava os vitrais com força demais, a dúvida voltava. E se tudo não passasse? E se a solidão estivesse criando delírios com o rosto de um rapaz que talvez nunca existira? Foi numa dessas manhãs em que o silêncio doía como vidro partido, que Clara decidiu escrever algo diferente. Ao invés de uma carta, deixou um pedaço de tecido bordado com seu nome. Um lenço branco que pertencia à sua mãe e que ela guardava desde criança. Escreveu apenas: "Se você for real, toque isso." No dia seguinte, o lenço voltou, mas agora com um botão costurado no canto, de um tipo que Clara nunca vira antes. Um botão escuro, talhado à mão, como os usados em fardas antigas. A resposta era clara e assombrosa. Ela correu ao sótão, vasculhou caixas, baús, armários, até encontrar um casaco militar velho e com cheiro de terra molhada. Faltava botão exatamente no mesmo lugar. Era dele. Miguel usava aquele casaco. Ou alguém com seu nome o vestira de cadas antes na mesma noite e sonhou. Pela primeira vez desde que fora trancada, Clara teve um sonho com Miguel, ou com alguém que acreditava ser ele. Sonhou com passos ecoando pelo corredor, com mãos grandes tocando seu rosto, com uma voz que dizia: "Esperei tanto por você." Acordou com o coração aos pulos, o vestido de dormir encharcado de suor e o perfume do jardim dentro do quarto. A janela estava aberta. Clara tinha certeza de que a fechara antes de dormir. Dias se passaram e a presença de Miguel tornou-se mais corajosa. Clara encontrava pequenas pegadas de barro pelo assoalho, uma pétala dentro da xícara, a lamparina acesa quando ninguém a tocara. E um dia, um espelho, antes coberto, revelava um recado escrito com o dedo: "Você me vê, mesmo quando não me olha." Aquela frase a derrubou. Clara sentiu que já não estava mais apenas esperando Miguel, ela estava se transformando para ele. A casa, antes prisão, tornava-se um espelho de seus sentimentos. E quanto mais ela o amava, mais a casa parecia viva, orgânica, cheia de respirações ocultas. Mas o mundo de fora não dormia. Na semana seguinte, a governanta passou a demorar mais no corredor. Clara ouvia passos pesados, conversas abafadas. Um dia, em vez da bandeja habitual, surgiu uma carta com o brasão da família Ferraz. Era da tia Carmen, menos a matriarca ausente. O envelope trazia apenas uma frase: "O que está morto deve permanecer." Morto, Clara tremeu, escondeu a carta e, com mãos firmes, escreveu para Miguel: "Eles sabem o que você é, ou foi. Tá ameaçado, mas eu não tenho medo. Se tiver que fugir, fuja pra mim." Ela deixou a carta no vão da janela, presa com uma fita. A resposta chegou em poucas horas, enrolada em um pedaço de papel pardo: "Eu não sou inteiro, mas com você volto a ser homem." Naquela tarde, Clara percorreu os corredores da casa como uma atriz no ensaio final. Tocou os móveis, sentou-se no piano e tocou as notas que aprendera na infância. Limpou com carinho o espelho do banheiro, trocou os lençóis do quarto do meio. Cada gesto era um preparo, uma cerimônia, um chamado. Ao anoitecer, vestiu novamente o vestido azul claro do baú. Prendeu os cabelos como se fosse receber visitas e ficou de pé à janela, olhando o jardim. Quando o vento soprou mais forte e a cortina se moveu como uma bailarina cansada, ela sentiu. Ele estava ali, por trás dela. Clara fechou os olhos e esperou um toque no ombro, um sopro no ouvido, um calor na nuca. Ela se virou devagar e o viu, Miguel, mais nítido do que nunca. A pele polida, os olhos escuros, a respiração ofegante. Nenhum dos dois disse uma palavra. Ele apenas estendeu a mão e Clara segurou por alguns minutos, ou talvez para sempre, aos Dancaran. Sem música, sem tempo, apenas a vibração. Do momento, dois mundos colidindo no salão esquecido da ala leste, e quando a vela se apagou,
Restou apenas o som de 2 respirações misturadas, como mar e areia. Na manhã seguinte, Clara foi encontrada desacordada no chão do salão. A governanta chamou os empregados. A família foi avisada. Médicos vieram, mas ela não acordava. Parecia dormir profundamente, roxo, lábios levemente sorrindo, como quem sonhava com algo que não queria deixar. 2 dias depois, ela despertou, olhou ao redor confusa e então sorriu. Miguel não estava ali, mas ela sabia. Ele agora era parte dela, como o vento na janela, como o perfume da rosa seca, como a letra firme nas cartas sem tempo. E Clara, mesmo desperta, jamais voltou a sair da ala leste. A casa estava mais silenciosa desde então. Os passos dos criados eram contidos, como se soubessem que um segredo vivia nos corredores da ala leste. Clara, embora desperta, parecia ainda habitar aquele mesmo espaço entre sonho e vigília, entre o toque de Miguel e o peso da realidade que insistia em puxá-la de volta. Mas ela resistia, e amava com a mesma devoção que outras jovens de sua idade guardavam para seus noivados. Só que o noivo de Clara era um sussurro, Aralam, e presença ao mesmo tempo. Após o episódio em que foi encontrada desacordada, sua tia Carmen ordenou que ela fosse vigiada mais de perto. Instalaram trancas do lado de fora, mudaram a governanta, retiraram os objetos do sótão, mas Clara mantinha um mundo próprio onde nenhum castigo alcançava. Ela escrevia em pedaços de lençol, escondia palavras sob tábuas soltas, desenhava rostos na poeira acumulada nos cantos da parede. Miguel estava em toda parte. E mais do que nunca dentro dela, numa manhã abafada. Enquanto o sol empurrava as cortinas com insistência, Clara encontrou no espelho do banheiro uma marca. Desenho feito com vapor e dedos. Era um par de asas, pequenas, frágeis, como de borboleta. Sorriu e, sem hesitar, escreveu ao lado: "Eu ainda acredito." A resposta veio naquela noite, na forma de uma brisa súbita que varreu os papéis de sua escrivaninha e acendeu sozinha a lamparina. O fogo tremulava como se dançasse ao som de uma canção que apenas ela ouvia. E naquele ritmo, Clara se deitou no chão de madeira, olhando o teto e repetindo baixinho o nome dele, Miguel. Miguel. As semanas que se seguiram foram feitas de tentativas, de encontros quase, de mensagens interrompidas. Miguel parecia preso entre mundos. Às vezes se manifestava com força, menos uma porta que batia, uma música tocando sozinha no rádio antigo. Outras vezes, era apenas uma sensação, um arrepio no meio da noite, uma palavra sussurrada no momento exato entre o sono e o despertar. Clara começou a perder peso. Comia pouco, dormia menos, mas havia em seu rosto um brilho novo, algo que os criados notavam e cochichavam entre si. Diziam que a menina estava tomada por algum feitiço. Outros, que era loucura de solidão. Mas todos sabiam que havia mais naquela casa do que os olhos podiam ver. Numa noite de lua cheia, Clara acordou com um som diferente. Não era vento, nem madeira estalando. Era música. Música real. A vitrola do sótão, que havia sido retirada, agora tocava no salão vazio. Clara desceu as escadas sem fazer ruído. Os corredores estavam iluminados por velas que ela não acendera. E no centro do salão, uma figura esperava. Miguel. Ele não falava, apenas estendeu a mão como da última vez. Ela a segurou. Idem. Ao redor deles, a casa parecia respirar, cada parede pulsando como um coração antigo. Os quadros pareciam sorrir, as cortinas giravam como saias em festa. Clara corava, mas era um choro sereno, de que enfim pertencia a algum lugar, ou a alguém. Depois da dança, Miguel lavou até o sótão. O lugar estava exatamente como antes, apesar de ter sido desmontado. Era como se o tempo tivesse voltado para aquele canto da casa. Clara viu as cartas, os vestidos, os espelhos, tudo ali, intocado. Miguel apontou para uma caixa. Dentro dela, documentos antigos, fotografias. Ela reconheceu o rosto dele em uma foto datada de 1947. Oficial do exército, Miguel Albuquerque Ferraz, filho primogênito da família, dado como morto em 1952 após um acidente misterioso em Lisboa. Mas o corpo nunca fora trazido de volta. Clara entendeu. Miguel era um segredo que a família havia tentado enterrar. Um nome proibido. Um espírito aprisionado por lembranças, por dor, por vergonha. E agora, ele a escolhera. Ela seria sua ponte, sua liberdade, mas amar um morto tem um preço. No dia seguinte, Clara amanheceu com febre. Delirava. Chamava por Miguel como se ele estivesse no quarto. Os médicos foram chamados. A família decidiu interná-la, alegando perturbações mentais causadas pelo confinamento. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, Clara desapareceu. Sumiu da ala leste como fumaça. Nem trancas, nem criados, nem chaves a impediram. E por anos,
Ninguém soube o que aconteceu com ela. Apenas uma criada jurava ter visto, certa manhã, duas silhuetas caminhando juntas pelo jardim dos fundos, um homem alto do casaco militar e uma jovem de vestido azul, de mãos dadas, rindo como quem, enfim, era livre. Dizem que até hoje, nas noites em que a lua beija o espelho do lago, a vitrola toca sozinha no salão da mansão Ferraz, e que, se você escutar com atenção, ouvirá passos dançando ao som de uma canção que o tempo não conseguiu apagar. As décadas passaram como brumas dispersas no tempo, e a mansão dos Ferraz permaneceu imóvel como se estivesse à espera de algo ou de alguém. Os herdeiros envelheceram, mudaram-se, e apenas os empregados mais antigos ainda se lembravam de Clara e Miguel. Mas poucos falavam. O silêncio era a herança mais sólida daquela família. No entanto, para quem cresceu ouvindo sussurros atrás das paredes, a história jamais desapareceu por completo. Na cidadezinha de Pedra e Névoa, onde o tempo parecia correr mais devagar, havia sempre uma jovem que sonhava com um salão abandonado, uma música esquecida, um amor que resistia à morte. Era como um eco plantado no sangue. Em 1983, uma jovem restauradora chamada Lisa chegou à mansão Ferraz, enviada por uma instituição de patrimônio histórico. Trazia consigo uma paixão incomum por histórias apagadas e por estruturas que respiravam passado. Ao atravessar os portões de ferro enferrujado, sentiu o mesmo frio que Clara sentira ao ser trancada décadas antes. Era o tipo de lugar que parecia estar vivo. A Lisa tinha cabelos ruivos presos em um coque frouxo, mãos pequenas e um olhar que reconhecia a tristeza das paredes. Não demorou a perceber que havia algo de errado, ou de encantado menos naquele lugar. Portas que rangiam sozinhas, espelhos embaçados sem motivo. E no centro da ala leste um quarto ainda preservado, trancado com uma chave enferrujada. Pediu permissão para restaurar o cômodo, mas os administradores foram evasivos. Disseram que era apenas um depósito antigo. A Lisa, persistente, esperou o momento certo. E numa noite de verão, com a ajuda de um empregado idoso chamado Samuel, que perdera a fala, mas mantinha os olhos carregados de lembranças, entrou no quarto de Clara. O ar ali era diferente, nenhuma poeira, nenhum Cairo de mofo. Tudo intacto, como se a ocupante tivesse saído minutos antes. O espelho emoldurado ainda guardava as marcas de dedos. A cortina do quarto do meio estava aberta, e sobre a escrivaninha repousava uma carta dobrada ira para Miguel. A Lisa não leu. Guardou com cuidado. E naquela noite sonhou com o rosto de uma jovem que chorava sem som. Acordou com os olhos marejados e a sensação de estar sendo observada. Nos dias seguintes, descobriu no porão da casa um conjunto de caixas com objetos etiquetados. Quarto da senhorita Clara Ferraz. Havia ali vestidos azuis, cartas, uma lamparina antiga e um lenço bordado com as iniciais M. A autora Lisa passou a catalogar tudo, mas sentia que mais do que restaurar, estava recolhendo peças de um quebra-cabeça que queria ser montado certa noite. Folheando um dos diários de Clara, menos ainda intacto, com caligrafia azul e firme, encontrou uma descrição de sonho. Era o exato mesmo que ela tivera dias antes. A dança, o toque no ombro, a respiração no ouvido. E pela primeira vez em sua vida, soube que não estava apenas estudando um passado. Ela era parte dele. A partir daí, a mansão começou a se transformar. O silêncio já não era o mesmo. Sons de passos nas madrugadas, cortinas que se moviam mesmo sem vento. A Lisa passou a ouvir música vinda do salão, e mais de uma vez viu, refletido no vidro da janela, um casal dançando. Samuel a observava com olhos úmidos. E um dia, deixou em sua mesa uma fotografia antiga. A Lisa, ao vê-la, sentiu o coração parar por um segundo. Era Clara. E ao lado dela, com o braço ao redor da cintura, Miguel. Mas o mais estranho era que, atrás deles, uma sombra feminina. Observava menos alguém com o rosto parcialmente encoberto, mas que, de algum modo, lembrava a Lisa. Era impossível. E ao mesmo tempo, era inevitável. Naquela noite, a Lisa ficou sozinha na ala leste. Trancou as portas, apagou as luzes, sentou-se no chão do salão com a vitrola restaurada ao lado. Colocou um disco antigo, deixou a música preencher o vazio e sussurrou: "Se ainda estão aqui, me encontrem." O relógio bateu 3 vezes. A luz tremeu. A lamparina se acendeu por si só. E ao seu lado, 2 mãos tocaram as suas. Não sentiu medo, apenas paz. Ao olhar para cima, viu Clara. E atrás dela, Miguel. Os dois mais nítidos do que qualquer lembrança. Ostros ficaram. Como se não houvesse palavras suficientes no mundo para aquele instante. Na manhã seguinte, a Lisa foi encontrada adormecida no chão do salão, um leve sorriso nos lábios. Em sua bolsa, deixaram uma carta endereçada à direção do instituto,
pedindo que a ala leste jamais fosse restaurada. Algumas histórias não querem ser apagadas, ela escreveu. Querem apenas continuar dançando. Desde então, dizem que a mansão dos Ferraz nunca mais foi a mesma. A cada nova lua cheia, moradores vizinhos relatam ouvir música, às vezes risos, às vezes passos. Mas sempre no espelho da janela do quarto do meio, uma flor branca aparece sozinha, como um convite, como uma lembrança viva de que o amor, mesmo ferido pelo tempo, nunca deixa de voltar à casa onde foi mais amado. Na primavera de 1994, a mansão Ferraz foi adquirida por uma fundação cultural. A intenção era clara: transformá-la em um museu dedicado à memória das famílias tradicionais do interior. A ala leste, no entanto, permaneceu intocada, não por restrição burocrática, mas por uma estranha reverência. Os novos gestores preferiram não mexer no que chamavam de o coração da casa. Entre os novos funcionários, havia uma bibliotecária chamada Joana, jovem, reservada, com cabelos negros e longos que costumava aprender com fitas de cetim azul. Tinha um fascínio inexplicável por casas antigas e livros que guardavam entre linhas. Foi designada para organizar o acervo que ficaria disponível ao público. Nos primeiros dias não percebeu nada além de papéis amarelados e documentos. Famílias, mas logo começaram os sussurros. Pelas tardes, enquanto catalogava documentos no antigo escritório do patriarca, ouvia o som de passos na madeira do andar superior, portas que se fechavam sozinhas, um cheiro repentino de flores menos mesmo sem nenhuma flor por perto. E mais que tudo, a sensação constante de estar sendo observada, não com hostilidade, mas com uma curiosidade doce, quase romântica. Foi numa tarde chuvosa que Joana encontrou, entre páginas soltas de um inventário de bens, uma carta que nunca fora aberta. Estava endereçada a Lisa com uma caligrafia firme e datada de 1984. A assinatura no final era um simples código. Joana sentiu um arrepio. Aquela carta havia atravessado o tempo. Abriu com cuidado. A carta falava sobre amor, sobre espera, sobre uma promessa feita no último outono. Era clara a sensação de despedida, mas também de permanência. Joana Koru sentiu como se tivesse lido uma carta escrita para si mesma. E então pela primeira vez sonhou. Sonhou com Clara. Não era um sonho comum. Era nítido, cheio de detalhes que ela não poderia ter inventado. A música O Salão, a cor do vestido. Clara lhe dizia algo que Joana não compreendia menos, mas o tom era urgente. Quando acordou, havia uma flor branca sobre seu travesseiro. Nos dias seguintes, Joana passou a frequentar a ala leste em silêncio. Sentava-se no chão do salão. Escrevia cartas para ninguém. Lia em voz alta trechos de romances antigos. Aos poucos, foi se sentindo acolhida por uma presença invisível. Sentia o calor de um olhar. Ouvia a respiração pausada no escuro. E uma noite, ao olhar no espelho do quarto do meio, viu, por um segundo, o reflexo de Clara menos sorrindo. A partir desse instante, Joana soube que havia algo que precisava terminar. Começou a investigar nos arquivos antigos. Encontrou diários escondidos, registros de um enterro nunca realizado. Miguel de fato jamais fora sepultado. Seu corpo desaparecido. A família ocultara tudo sob a justificativa de vergonha e conveniência. Clara fora silenciada e Miguel apagado dos retratos. Joana decidiu agir. Reuniu os documentos. Fez cópias. Escreveu um artigo completo sobre o amor entre Clara e Miguel, cruzando cartas, diários, fotografias. Enviou para um jornal regional com uma única exigência: que fosse publicado na edição do dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Naquela noite retornou à mansão e sentou-se, como a Lisa, no centro do salão. A vitrola tocava um disco antigo, e a brisa fazia as velas tremularem. Quando o relógio da torre marcou meia-noite, uma flor caiu do teto, uma única flor branca. Clara apareceu. Desta vez, não como visão, mas como presença. A luz da lamparina tocava sua pele com suavidade. Miguel surgiu logo atrás, os dois, para Joana com gratidão. E quando ela fechou os olhos, sentiu mãos segurando as suas. Não sabia se estava viva, dormindo ou atravessando algum limiar. No dia seguinte, encontraram Joana adormecida no salão. Um sorriso nos lábios. Lado a carta de Clara para Miguel, finalmente aberta. E sobre seu colo, uma nova carta, com caligrafia diferente. Estava assinada por Joana, mas era datada de 1961. A direção da fundação decidiu manter a ala leste fechada ao público. O salão passou a ser chamado de Salão da Promessa. E toda primavera uma flor branca aparece sozinha no centro do piso. Há quem diga que Clara e Miguel enfim partiram. Outros que dançam em silêncio, esperando a próxima alma capaz de amá-lo o suficiente para ouvir o que nunca pôde ser dito em voz alta. Mas uma coisa é certa. Naquela casa, nunca more, apenas muda de tempo. O tempo passou como um rio sob a névoa,
e o nome da mansão Ferraz tornou-se quase uma lenda. Os moradores da cidade, que antes murmuravam temores e curiosidades sobre seus salões vazios, passaram a contá-la como um conto para crianças. História da moça que amou um fantasma e desapareceu em seus braços. Mas havia quem soubesse mais. Quem tivesse visto a luz tremular à noite e ouvido passos na madeira, sentido o perfume de jasmim onde não havia flor alguma. Em 2007, a Fundação Cultural que administrava a casa passou por reformulação. Uma nova curadora chamada Helena Azevedo foi enviada de São Paulo para reavaliar os espaços não abertos ao público. Jovem, pragmática, historiadora com fama de cética, não acreditava em mitos menos, mas amava vestígios. Havia nela um desejo oculto de encontrar aquilo que o tempo não explica. Mesmo que sua razão se recusasse a nomear, Helena chegou em maio, com o inverno se aproximando e o céu do interior encoberto de nuvens densas. Sua primeira impressão da casa foi de beleza estagnada. Tudo parecia em espera. E a ala leste, mantida trancada há décadas, provocava nela uma inquietação inexplicável. Salão da Promessa, dizia a placa desgastada na entrada, como um epitáfio de algo que nunca se cumpriu, determinada a desvendar os arquivos e entender o que realmente se passara ali. Helena começou sua investigação, vasculhou documentos, relatórios de Alisa e Juana, leu os artigos publicados, ouviu gravações feitas por funcionários antigos. Aos poucos, o ceticismo deu espaço a uma dúvida apaixonada. Quem eram Clara e Miguel? O que havia de verdadeiro na história das cartas, dos reflexos, das flores? Uma noite, enquanto organizava uma caixa esquecida no sótão, encontrou um gravador, antigo, com uma fita ainda dentro. Ao apertar o play, ouviu a voz de Joana, baixa, serena, contando um sonho. Falava de uma dança sem som, de uma lamparina acesa sozinha, de mãos segurando as suas no escuro. Ao fundo, uma música quase inaudível, valsada, triste. Helena fechou os olhos, e por um segundo sente-o-se dentro daquele som. A partir de então, algo nela mudou. Passou a andar descalça pela casa nas madrugadas. Sentia o piso vibrar sob os pés como se respirasse. Viu, mais de uma vez, pétalas brancas sobre os degraus. E numa noite em que a lua estava plena, ouviu uma música vindo do salão da ala leste. Como nos relatos, não resistiu. Quebrou o cadeado, entrou. O salão estava intocado, como se jamais tivesse deixado de ser vivido. No centro, uma única flor branca. O espelho do quarto do meio refletia o corredor iluminado por velas. E no ar havia um perfume doce, jasmim e papel antigo. Helena andou até o centro do salão. Como que puxada, parou e disse, em voz baixa: se há algo aqui, estou ouvindo. O relógio da casa tocou. Uma vez, duas, três. A lamparina se acendeu. E ela não estava mais sozinha. Diante dela, Clara e Miguel. Não como fantasmas, mas como lembrança viva. Olhos nos olhos, mãos entrelaçadas, sorrisos tristes. Eles não falaram, apenas estenderam um envelope. Dentro, uma carta menos escrita por Clara em 1962, jamais enviada. Nela, o adeus. A aceitação de que Miguel não poderia partir porque ela ainda o prendia. Helena leu em voz alta. Ao terminar, Clara sorriu. Miguel assentiu. E lentamente os dois desapareceram. Helena, ainda com um envelope em mãos, caminhou até o espelho do quarto do meio. Ao se ver refletida, notou algo diferente. Seus próprios olhos pareciam mais escuros, mais antigos, como se o tempo tivesse soprado nela uma parte da história que pertencera àquela casa. Nos dias seguintes, Helena deixou de dormir bem. Não por medo, mas por inquietação. Sentia-se observada pelas paredes, como se cada canto quisesse lhe contar mais. Começou a registrar suas experiências em um caderno de capa dura, preenchido com relatos, sonhos e sensações. A escrita tornou-se vício e refúgio. Ela passou a ouvir vozes. Não gritavam. Cantavam canções antigas, valsas, modinhas, que nunca escutara antes, mas que reconhecia como se viessem de outro tempo. Descobriu, num fundo falso do armário do quarto de Clara, um maço de cartas jamais abertas. Todas endereçadas a Miguel, escritas entre 1961 e 1963. Clara continuara a escrever. Por 2 anos após o último desaparecimento, escrevia como quem ainda espera. Helena organizou tudo, escaneou, digitalizou, compartilhou com pesquisadores e escreveu um artigo definitivo. As Memórias do Salão da Promessa. Amor, Tempo e Assombração. O texto ganhou notoriedade, tornou-se referência mundial em estudos sobre narrativas de casas históricas. Mas para ela significava mais. Era o fechamento de um ciclo, um agradecimento àqueles que, mesmo entre os véus da morte, continuaram amando. Na última noite de maio daquele ano, Helena voltou ao salão. Levou uma flor branca, uma carta sua,
e um disco de vinil. Tocou a vitrola, sentou-se no chão e esperou. Quando a luz se apagou e o relógio tocou 3 vezes, ela sussurrou: "Vocês estão livres." Na manhã seguinte, o salão amanheceu vazio. A flor permanecia, mas o espelho, pela primeira vez em décadas, estava limpo. Além do real. E Helena, que partiu dias depois, jamais falou novamente sobre o que viu naquela noite. Mas todos sabiam. Clara e Miguel, enfim, tinham partido, mas a casa ainda respira. Porque algumas histórias, mesmo encerradas, não desejam ser esquecidas. Desejam apenas ser lembradas com ternura, como se fossem nossas. E talvez sejam... Com a partida de Helena, a mansão Ferraz entrou num novo período de repouso. Por mais de uma década, permaneceu como uma Cosmosul parcialmente aberta, visitada por curiosos e estudiosos, mas mantida à distância respeitosa por aqueles que sabiam, mesmo sem provas, que ali ainda havia algo que respirava a memória. A ala leste foi selada outra vez, como um relicário intocado. Ninguém mais tentou entrar. Até que, em 2021, uma produtora de cinema independente recebeu autorização para gravar um documentário sobre a história da mansão. A diretora, Luísa Andrade, era conhecida por buscar narrativas ocultas em lugares escusos. Ela não queria apenas registrar os fatos, sentir, capturar em imagem o que as palavras não alcançavam. E a história de Clara e Miguel era para ela mais do que um conto, era um chamado. Ao entrar na mansão pela primeira vez, Luísa sentiu uma vertigem. Passara anos estudando o caso, lendo tudo que Helena, Joana e Alisa haviam deixado. Mas estar ali e pisar as tábuas onde dançaram, respirar o ar onde cartas foram escritas, era outra coisa. Era como ser puxada. Nas primeiras semanas, a equipe gravou entrevistas, imagens da arquitetura, registros da vegetação do jardim e muitas tomadas do salão central. Mas a ala leste continuava trancada. Luísa, em silêncio, pediu a chave à direção da fundação. Recebeu com um aviso, entre "se desejar, mas saiba que algumas portas não se abrem para mostrar, e sim para levar." Na noite em que entrou, levou apenas sua câmera, um caderno e uma rosa branca. A madeira rangeu sob seus pés como se reconhecesse aquele retorno. O salão estava mais limpo do que imaginava. Sem poeira, sem marcas de abandono, ou espelho. O quarto do meio estava coberto com um lençol branco, como quem guarda uma alma adormecida. Luísa sentou-se no centro, posicionou a câmera e acendeu uma vela. Em seu caderno escreveu: "Se há algo ainda aqui, estou pronta para ouvir." Não para contar a história como foi, mas como ela continua sendo durante horas. Nada aconteceu. Apenas silêncio e o som das árvores do lado de fora. Mas a vela estava para se apagar, a câmera ligou sozinha. E no visor, por um breve instante, Luísa viu 2 vultos, um casal, girando em silêncio. Uma dança lenta, quase etérea, e depois uma imagem fixa. Clara diante do espelho, olhando para alguém atrás dela, menos alguém que parecia com a própria Luísa. Assustada, mas estranhamente serena, ela desligou tudo e foi embora. No dia seguinte tentou rever as imagens. Nada. A gravação estava corrompida, mas o visor da câmera ainda guardava uma miniatura congelada daquela última cena. Clara, o espelho, e ela, Luísa, decidiu não incluir a ala leste no documentário. Mas em sua narração final, disse: "Algumas casas não querem ser filmadas, elas querem ser sentidas." A história da mansão Ferraz não termina com a última carta. Ela continua menos nos olhos de quem entra, nos passos de quem dança em silêncio, nas flores que surgem onde não foram plantadas. Clara e Miguel não esperam mais, mas talvez o amor que os uniu espere que a gente aprenda a amar com a mesma coragem. O documentário foi lançado em novembro de 2022. Tornou-se cultuado, comentado, premiado, foi exibido em mostras internacionais, traduzido para 6 idiomas, debatido em universidades. Psicólogos falavam da carga simbólica dos espaços assombrados. Historiadores discutiam a persistência da memória em estruturas arquitetônicas. Artistas passaram a visitar a mansão em busca de inspiração. E Luísa, desde então, nunca mais gravou nada. Mudou-se para uma casa pequena no interior. Plantou um jardim de flores brancas. E todos os anos, no dia 12 de junho, deixa uma carta dobrada no parapeito da janela. Dizem que ninguém jamais leu essas cartas. Mas às vezes, no dia seguinte, o papel tá seco mesmo depois da chuva. E uma flor branca repousa sobre ele, como se uma história, entre tantas, ainda estivesse dançando à luz do tempo. Outros relatam que, em noites de vento forte, a luz da casa de Luísa pisca 3 vezes por volta das 3 da manhã, e que se alguém caminha perto da cerca, ouve música baixa vindo do interior, uma valsa. Não há confirmação. Luísa não fala com ninguém sobre a mansão,
Mas seus olhos, quando o tema surge, brilham como quem conhece um segredo grande demais para caber no mundo. E assim, mesmo sem novas imagens, a história de Clara e Miguel segue viva, na dança que ninguém vê, nos olhos de quem sonha. No Perfume, de Jasmine, que insiste em aparecer, mesmo quando não há flor por perto. Nos anos seguintes ao lançamento do documentário, a Mansão Ferraz deixou de ser apenas um ponto turístico, tornou-se destino de peregrinação emocional. Visitantes vinham não para ver, mas para sentir. Muitos não atravessavam os portões, apenas ficavam ali do lado do fora, sentados no chão, com olhos fechados, como quem busca ouvir o som de um amor antigo. Acadêmicos, artistas, sonhadores, todos atraídos por algo que ninguém conseguia explicar com precisão. Alguns diziam que sentiam calafrios ao tocar as paredes externas. Outros relatavam sonhos vívidos, onde dançavam com pessoas que nunca viram. Mas havia um grupo em particular que começou a se reunir regularmente ali. Aqueles que haviam perdido alguém menos por morte, por distância, por silêncio, e que buscavam consolo no silêncio daquela casa. Entre esses estava Antônio, um violinista que perdera a esposa meses antes. Ele vinha todas as quartas, no fim da tarde, com seu instrumento, sentava-se no jardim lateral e tocava para ninguém, ou para alguém que não via. As notas flutuavam pelo ar como preces não ditas. Uma valsa lenta, sempre a mesma. Diziam que, quando ele tocava, os sinos da cidade, a quilômetros dali, soavam baixinho, mesmo sem vento para balançá-los. Antônio nunca falou com ninguém, apenas. E uma noite, ao se levantar para partir, encontrou uma flor branca sobre seu estojo. Não havia ninguém por perto. Sentiu, naquele gesto mudo, uma conversa inteira, e pela primeira vez desde a partida da esposa, sorriu. Relatos como esse começaram a se acumular. A fundação passou a registrar os testemunhos, criaram um livro de memórias na recepção da mansão, onde visitantes escreviam experiências, sensações, mensagens para Clara e Miguel. O livro cresceu rápido. Em poucos meses, virou coleção. Então, virou ritual. Deixar uma mensagem. Ali era como sussurrar para o tempo. Mães que perderam filhos escreviam sobre reencontros em sonho. Jovens escreviam cartas para amores que não chegaram a acontecer. Velhos voltavam para assinar mensagens deixadas décadas antes. Era como se a casa abrisse janelas secretas dentro de cada um. A mansão deixava de ser apenas um lugar, tornava-se espelho. Em 2025, no aniversário de 65 anos do desaparecimento de Clara, uma decisão histórica foi tomada. Abrir por uma única noite a ala leste ao público, não para visitação, mas para uma cerimônia silenciosa. 100 pessoas foram selecionadas. Nenhuma câmera seria permitida. Apenas presença, respiro, memória. Luiz Andrade, agora uma figura quase mítica entre documentaristas, foi convidada para conduzir a noite. Recusou. Disse que já dissera tudo o que precisava, mas enviou uma carta. Dentro, uma flor seca e uma frase: toda promessa cumprida floresce em silêncio. Na noite da cerimônia, o céu estava limpo. A lua cheia. Cada convidado entrou com uma vela acesa e um bilhete escrito à mão. As velas foram dispostas ao redor da flor branca, que como sempre já estava lá. As pessoas sentaram-se em silêncio. Algumas choraram, outras apenas fecharam os olhos. E quando o relógio da mansão marcou meia-noite, todas as velas tremularam. Ao mesmo tempo, o espelho do quarto do meio ficou embaçado, como se alguém respirasse do outro lado. E uma melodia preencheu o salão, sem instrumentos. Apenas ar. Apenas vibração. Ninguém falou, mas todos entenderam. Alguns dizem que viram sombras dançando. Outros juram ter sentido mãos repousarem sobre seus ombros. Houve quem dissesse que, ao abrir os olhos, viu Clara e Miguel por um breve segundo menos antes de desaparecerem no reflexo das velas. No fim da cerimônia, os bilhetes foram deixados sob a flor. E quando a última pessoa saiu, o salão foi trancado. Para sempre, segundo a fundação. Mas mesmo os mais céticos sabiam que nada ali termina de fato. Hoje, a Mansão Ferraz é mais do que uma casa histórica. É um altar do invisível. Um lugar onde o tempo dobra. Onde o amor não se curva à morte. Clara e Miguel tornaram-se lenda viva. E toda vez que uma flor branca surge onde não deveria, alguém se lembra. O castigo virou casa. E a casa virou coração eterno de quem jamais deixou de esperar. Apesar do silêncio que se seguiu à cerimônia de 2025, a Mansão Ferraz jamais voltou ao repouso completo. A cidade, antes tímida em torno do mistério, abraçara sua presença como parte de sua identidade. Festivais literários passaram a homenagear Clara e Miguel. Escolas locais incluíram a história como parte de suas aulas de literatura e patrimônio. E novos grupos de visitantes começaram a surgir.
aqueles que não buscavam respostas, mas pertencimento. Em 2027, uma jovem escritora chamada Mariana Pires publicou um romance inspirado livremente na história de Clara. Chamou-o de A Janela, do Meio. Não era uma recontagem literal, mas um reflexo lírico, sensível, onde o amor e o tempo dançavam em páginas como sombras em tapeçaria antiga. O livro torna-se um fenômeno traduzido para 15 idiomas, estudado em universidades e levado ao cinema anos depois. Mariana, porém, tinha um segredo. Escrevera o livro quase inteiro durante uma temporada silenciosa na cidade, hospedada em uma pousada próxima à mansão. Ela afirmava não lembrar de ter escrito as passagens mais poéticas. É como se alguém tivesse me soprado as palavras. Dizia, em uma entrevista, revelou que sonhava com uma moça de vestido azul e mãos manchadas de tinta, menos sempre diante de uma janela aberta, sussurrando berços que, ao acordar, encontrava em sua mesa. Quando visitou a mansão após o lançamento, deixou uma carta no jardim. Dentro, um pedido de desculpas. Se eu roubei algo que não era meu, que ao menos tenha servido para que mais corações encontrem o seu. Nesse mesmo ano, algo inédito aconteceu. Pela primeira vez desde os registros da fundação, a Flor Branca não apareceu em junho. Muitos acharam que era o fim, que Clara e Miguel haviam, partido para sempre. Mas em agosto, durante uma forte tempestade, um relâmpago atingiu a árvore mais antiga do jardim. E pela manhã, junto aos escombros queimados, 3 flores brancas estavam intactas no solo. Como se algo dissesse: estamos aqui, apenas em outro ritmo. A partir disso, os sinais se tornaram mais raros, mais delicados. Um reflexo inesperado. A term. Perfume de jasmim durante o inverno. Uma criança que dizia ver a moça do vestido claro dançando sozinha no espelho. Mas o silêncio voltou a ser o idioma principal da mansão. Foi quando chegou à cidade uma mulher idosa, de nome Marta Albuquerque. Trazia um envelope antigo, um retrato desbotado e um diário. Disse ser sobrinha de Miguel. Contou que a família, por vergonha, nunca falou dele, que o nome havia sido riscado dos registros, mas que seu pai, irmão de Miguel, guardara uma caixa com cartas, fotografias e relatos que contradiziam a história oficial. Marta doou tudo à fundação, com uma única condição: que o nome do Miguel fosse restaurado na genealogia da família, que Clara deixasse de ser chamada de desaparecida e fosse reconhecida como o que realmente foi: mulher de letras, amante, presença fundadora da memória da mansão. A fundação aceitou. No outono daquele ano, uma cerimônia simbólica foi feita. Um novo retrato de Clara e Miguel, restaurado a partir de fotografias antigas, foi pendurado no salão da ala leste. E algo extraordinário aconteceu naquele dia. Com dezenas de pessoas presentes, o espelho do quarto do meio embaciou-se novamente. E, por um instante, todos viram 2 vultos dançando, menos como um reflexo de uma memória que agora não precisava mais se esconder. A casa voltou a sorrir na noite seguinte. A Flor Branca reapareceu. E desde então, todo fim de outono, a cidade celebra o Festival da Janela Aberta. As casas colocam flores nas janelas. Casais dançam nas praças ao som de valsas antigas. Cartas são lidas em voz alta. E quando a noite cai, os sinos da igreja tocam 3 vezes. Mesmo sem ninguém no campanário, dizem que é o amor agradecendo e que, entre as janelas iluminadas, há sempre uma sombra dançando. Uma promessa cumprida. Uma história que não terminou, apenas mudou de tempo. Porque há castigos que viram casa, e casas que viram eternidade. Décadas se passaram desde que a mansão Ferraz viu pela última vez o espelho embaçar com os sussurros do tempo. A cidade cresceu ao redor da lenda. E o Festival da Janela Aberta transforma-se em um marco cultural nacional, reunindo multidões que ano após ano voltavam para dançar, escrever cartas e acender velas diante de uma casa que nunca deixou de pulsar nas escolas. Crianças aprendiam a história como se fosse um mito fundador. Algumas, mais sensíveis, afirmavam ouvir passos leves no chão de madeira durante as excursões. Outras viam vultos dançando entre os raios de sol que atravessavam as janelas altas. Os professores sorriam com respeito. Sabiam que ali imaginação e verdade dançavam no mesmo compasso. A fundação que administrava o local estabeleceu um arquivo permanente com milhares de cartas, desenhos, poemas e fotografias deixados por visitantes. Era como uma cápsula viva de sentimentos. O arquivo Clara e a coleção Miguel tornaram-se referência internacional em estudos sobre memória emocional. Um campo emergente da psicologia e da literatura. Em 2038, foi publicada uma antologia com cartas deixadas por anônimos ao longo da Stick. O livro intitulava-se Enquanto Dançam no Espelho e tornou-se um best-seller imediato. Era impossível Lelocen se emocionar. Nele, pessoas de todos os cantos contavam como se sentiram compreendidas, curadas ou despertadas ao visitar a mansão. Um dos trechos dizia:
Nunca fui tocada por ninguém ali, mas saí como se tivesse sido abraçada por uma história que sabia meu nome desde sempre. A mansão, embora silenciosa, seguia respondendo. Em pequenos gestos, velas que acendiam sozinhas, espelhos que embaçavam sem vapor, a flor branca que, ano após ano, aparecia sem explicação. Mas tudo tem um tempo. E em 2045 uma tempestade violenta devastou parte da cidade. Árvores centenárias caíram, telhados antigos ruíram. A mansão Ferraz resistiu menos, mas não sem feridas. Um raio atingiu sua torre mais alta, e durante 3 noites, ela permaneceu escura. No quarto dia, quando os funcionários conseguiram entrar, encontraram a ala leste inundada. O salão do meio, coberto por uma camada fina de lama, guardava no centro uma única coisa intacta, uma flor branca, suspensa sobre a água, como se flutuasse sobre o tempo. A decisão foi difícil, mas necessária. A mansão seria fechada ao público, as estruturas estavam comprometidas. A fundação anunciou que o local entraria em processo de preservação passiva, menos nenhuma intervenção, nenhum restauro. Apenas silêncio. A casa enfim descansaria, mas o encerramento da visitação não encerrou a história. Pelo contrário, a ausência reacendeu a força do mito. E quando, no ano seguinte, o Festival da Janela Aberta foi realizado na praça central da cidade, mais de 40 mil pessoas compareceram. Em todas as janelas, flores brancas, em todos os corações, o mesmo pulsar. Foi ali que uma nova tradição nasceu. Cada participante levava uma carta, queimada ao fim da noite em uma fogueira ritual. A fumaça subia, carregando palavras que jamais seriam lidas, mas que, acreditava-se, encontrariam o caminho até Clara e Miguel. Em 2050, no centenário do nascimento de Clara Ferraz, uma estátua foi erguida na praça principal. Era discreta, sem grandes adornos. Representava uma mulher sentada, com um caderno no colo e um lenço nas mãos. Na base, uma única frase: o castigo virou casa, e a casa, amor. Hoje ninguém mais tenta explicar, ninguém mais busca provas, porque a mansão, mesmo trancada, continua viva no espaço entre os dias, nos sonhos de quem ama, no toque invisível de uma memória que não esquece. Em qualquer parte do mundo, escreve uma carta e deixa uma flor branca ao lado. Ali, naquele instante, Clara sorri. Miguel estende a mão, e mais uma dança começa no salão, eterno daquilo que jamais deixou de viver. Porque há histórias que não se encerram, apenas se transformam em lenda. E lendas, quando amadas, florescem para sempre. Fim.